Graças ao Senhor. Sem mais delongas, vamos acessar o texto bíblico comigo em João, capítulo 3. E na sequência também ler alguns trechos em João, capítulo 12. Textos muito conhecidos. 1 João 3,16 até o versículo 21, e vai ser possível também acompanhar a leitura aqui pelos telões. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Agora João, capítulo 12, primeiro de 23 a 28. Os eventos da Páscoa estavam para acontecer, e Jesus o Senhor, ele disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, porque eu vim exatamente para isto, para esta hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Um pouco mais adiante, versículo 35 e 36, Jesus lhes disse: por um pouco mais de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto ainda há tempo, enquanto ainda existe tempo para que se tornem filhos da luz. Agora um pouco mais para frente, versículos 42 e 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Baixamos a nossa guarda e mais uma vez clamamos: Senhor, permita-nos te ouvir. Fale, Senhor, aos nossos corações, fale, Senhor, às nossas vidas, promovendo, Senhor, edificação, restauração, cura, alegria, liberdade, promovendo todos os sinais do Teu reino em nós, para que todos esses sinais também sejam manifestos através de nós, especialmente, Senhor, nesse dia, quando celebramos, Senhor, aquilo que é o mais central, o mais essencial em nossa caminhada com o Senhor,
Ajuda-nos a perceber a magnitude, Senhor, de todos os acontecimentos e produza em nós gratidão, devoção, amor, rendição, para a glória do Teu nome. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. E amém. Como foi repetido diversas vezes, hoje nós celebramos aquilo que é central para a nossa fé cristã, o nosso firme fundamento. Nos acontecimentos da Páscoa, nós vemos com muita clareza como é o nosso Deus e como Ele é encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Por meio dos acontecimentos da Páscoa, é possível chegar à conclusão de como o nosso Deus é eternamente distinto, separado, santo, fazendo com que a nossa fé não seja vã. A nossa fé não é vã porque Ele é eternamente distinto. E eu não sei quantos aqui estiveram conosco no Natal passado. Se você esteve conosco no Natal passado, deixa eu perceber aqui. Olha, pelo menos no público hoje aqui pela manhã, a grande maioria não esteve no Natal passado com a gente. Mas no Natal passado, né, e o Natal também é uma data muito especial para nós. No Natal passado, a gente trouxe para a nossa reflexão alguns dos entendimentos populares que a narrativa bíblica natalina contradiz acerca de Deus e acerca da vida. Muita gente tem entendimentos diferentes e a gente então trouxe o olhar bíblico sobre os eventos do Natal, e eu tenho a impressão de que, pelo menos algumas pessoas me abordaram, eu tenho a impressão de que foi significativo para nós essa reflexão, e por isso hoje nós vamos fazer o mesmo. Hoje nós vamos refletir sobre o que a narrativa bíblica da Páscoa ensina de diferente dos pensamentos populares sobre Deus e sobre a vida. Amém? E serão 3 contradições hoje. A primeira contradição, versículo 23, o Senhor disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Filho do homem foi o termo que o Senhor mais usou para falar dele mesmo. Chegou a hora do Filho do homem ser glorificado. Quando você escuta a palavra glória, o que é que vem na sua mente? O que será que vem na maioria das mentes, dos pensamentos das pessoas, quando elas escutam glória? Glorioso, glorificado. Eu tenho uma forte impressão que o Senhor, Ele entende a palavra glória, ou o ato de ser glorificado, de forma muito diferente da maioria. Porque quando Ele disse que a hora havia chegado dele ser glorificado, Ele estava se referindo ao quê? Ele estava se referindo ao momento para o qual as profecias do Antigo Testamento apontavam. Jesus estava se referindo ao momento para o qual Ele havia sido enviado ao mundo, para ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sacrificial de Deus, pendurado e morto numa cruz.
Essa hora da cruz seria o momento da sua glorificação. O sofrimento e a vergonha da cruz seria o seu grande momento de glória. Mas o entendimento popular de glória é muito diferente. É o oposto, é contraditório. Glória no mundo pop é o quê? É fama, é reconhecimento, aplausos. No conceito popular, glória é sucesso, é poder, é influência. No conceito do mundo, glória é honra, é prestígio. No mundo, glória é ter o que os outros não têm. Glória é estar por cima de tudo e de todos. É ser admirado e ser cheio de razões para se ter orgulho. E na maioria das vezes, no mundo, glória é relacionada a uma conquista pessoal. Glória é algo que coloca o indivíduo no centro das atenções. É um momento de glória subir ao pódio e receber a medalha de ouro. Não é glória. Não é algo necessariamente ruim, mas a glória do mundo é uma glória que não dura, é uma glória passageira. E o texto de hoje nos indica que existem dois tipos de glória: a glória dos homens e a glória de Deus. E o problema dos líderes judeus, ali no versículo 43, o problema foi amar, preferir a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Significando que aquilo que dirigia a vida deles era a glória humana, pessoal, e não a glória de Deus. Mas o que seria a glória biblicamente? Por que Jesus teria entendido a cruz como seu momento de glória? No Antigo Testamento, tem uma palavra hebraica, kavod, que é a palavra que nós traduzimos como glória. E o grego do Novo Testamento usou a palavra doxa para traduzir a palavra kavod. E assim como é com muitas palavras da antiguidade, glória é uma palavra rica em sentidos, multifacetada, né? Tem sentidos múltiplos e esses sentidos se conversam. Né? A glória de Deus, fundamentalmente, tem a ver com a manifestação do caráter de Deus. A glória de Deus, fundamentalmente, tem a ver com a manifestação da presença de Deus. Fundamentalmente, tem a ver com a natureza de Deus, tem a ver com o valor de Deus. Ou seja, a glória ou a glória de Deus reflete quem Deus é. A glória de Deus é a santidade de Deus exposta, revelada, conhecida. E vimos a sua glória, escreveu João no capítulo 1, a glória do Filho único do Pai. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que o Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho irradia a glória de Deus. E diz também que o Filho
é a expressão exata do seu ser, que o Filho é a revelação visível e exata de como e de quem é Deus. Então, olhar para Jesus é olhar para Deus. Olhar para Jesus é olhar para a glória de Deus, porque Jesus é Deus. E quando aquele que é Deus disse que havia chegado a sua hora de ser glorificado, ele quis dizer que o momento de manifestar o caráter de Deus havia chegado. Ele quis dizer que o momento de mostrar como Deus é exatamente havia chegado. O mais alto momento da grande história que revela a glória de Deus havia chegado. E sim, Jesus foi elevado acima de tudo e de todos. Sim, Jesus alcançou a mais alta conquista. Sim, Ele é o mais digno de honra, de admiração, de louvor, de reconhecimento e de aplausos. Mas todo o seu esforço, toda a sua penosa jornada não foi para si, não foi por ganho pessoal ou por vaidade, mas foi para revelar ao mundo a glória de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus. E a grande conclusão, e não é uma surpresa que a mesma conclusão que nós percebemos no Natal, também seja percebida na Páscoa. É uma grande conclusão que contradiz o entendimento popular acerca de Deus. Essa conclusão é percebida no fato de que Deus se esvaziou. Jesus se esvaziou e se fez plenamente humano. E Deus se fez homem, Deus se esvaziou, justamente porque um dos traços do seu caráter é a humildade. Humilde é o nosso Deus. Inclusive Jesus, o Senhor, disse em Mateus 11, 29, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde. Sou humilde. Como vimos no Natal, Jesus humildemente nasceu em um estábulo, por falta de opção. Nasceu como nascem aqueles que não têm condições de escolher onde nascer. Humilde. E nasceu entre aqueles que eram simples, comuns, ordinário. Lavou os pés dos seus e ainda disse que havia vindo ao mundo para servir e não ser servido. E na Páscoa, mais uma vez, a glória de Deus foi revelada, e essa glória alcançou o seu ponto mais alto no lugar mais baixo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não apenas nasceu em humildade, mas morreu em humildade. Na cruz, na forma mais humilhante e vergonhosa, na cruz, a glória de Deus foi manifesta quando Jesus morreu, como morriam os criminosos e os escravos.
Como foi lido há pouco, Filipenses 2, versículos 6 a 8, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Assumiu a posição de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ser glorificado, o lugar mais alto para Jesus, foi manifesto no seu gesto máximo de humildade. Não se achando grande demais para receber a grande humilhação. Na Páscoa, Jesus revelou a glória de Deus na cruz. Jesus mostrou como o caráter de Deus é exatamente, mostrou a natureza de Deus como é exatamente. Se fez servo, se anulou, aceitou a mais alta humilhação e assim foi glorificado. E a nós que servimos aquele que se fez servo humilde, é importante nós escutarmos mais uma vez as palavras do Senhor, versículo 26. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali está o meu servo também. E o meu Pai honrará aquele que me serve. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Quem segue o Senhor humilde, glorifica a Deus quando é humilde. Quem segue o Senhor humilde, mostra para o mundo a glória de Deus, quando não fica alterado ao ser humilhado. Quem serve o Deus humilde mostra para o mundo a glória de Deus quando leva desaforo para casa. Quando dá a outra face. E quando se alegra pelo privilégio de poder viver para a glória do humilde Deus. E como o Senhor mesmo disse, o Pai honrará os que servem como Ele serviu. Porque afinal, como está escrito em Tiago, versículo 6 do capítulo 4, Deus resiste ao orgulhoso, Ele se opõe ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A segunda contradição, versículo 24. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. E como faz sentido essa contradição? Na verdade, como todas as contradições fazem sentido em um mundo onde as pessoas celebram a autopromoção e anseiam ser servidas. É impressionante como faz sentido que o Evangelho de Cristo Jesus contrarie os pensamentos e as intenções mais populares do mundo. É claro que faz sentido, precisa, por quê? Porque o mundo está perdido. O mundo
abandonou os pensamentos de Deus. O mundo prefere os seus próprios pensamentos. É o mundo que dita o que é certo e o que é errado. Mais impressionante seria esse mundo pensar como Deus pensa. O que claramente não é o caso. Porque o que aprendemos com a Páscoa, ao contrário do pensamento do mundo, é que a vida está na morte. A vida está na morte. Que quando se perde, é que se ganha. Que a verdadeira força está na fraqueza. Que os humilhados é que serão exaltados. Que o maior é aquele que serve e que a glória vem da cruz. E tudo isso soa como loucura. Ou muito diferente do que o mundo pensa, do que o mundo diz. E não é à toa que a Bíblia diz que a loucura de Deus, isso que parece ser loucura, é mais sábia que a sabedoria humana, eternamente mais sábia. E na sabedoria de Deus, enviar o seu filho para morrer em uma cruz, foi a loucura necessária para trazer vida. Mas por quê? Por que Jesus precisou morrer numa cruz? Como explicar a sabedoria de Deus, essa sabedoria que contraria a sabedoria do mundo? Quando nós olhamos para a arquitetura de toda a criação, quando nós avaliamos a vida que existe na Terra e toda a estrutura, né, na nossa galáxia, que faz parte de uma estrutura ainda mais grandiosa que chamamos de universo, quando nós avaliamos tudo isso, essa avaliação faz com que a gente perceba que existem forças maiores mantendo todas as coisas nos seus devidos lugares. E essas forças maiores a gente chama de leis, né? As leis do universo. E essas leis, elas governam as interações entre a matéria, a energia, o espaço, o tempo. Por exemplo, a gente tem a lei da gravitação, que é a força que mantém planetas em órbita, mantém estrelas nas galáxias e mantém as galáxias aglomeradas. E sem essa lei, o universo não seria o que é e a vida não existiria na Terra. E em toda a realidade do universo criado, nós vamos encontrar as mais diversas leis por meio dos mais diversos campos do conhecimento. A gente acha as leis da biologia, as leis da matemática, da física, da psicologia, da sociologia, da lógica, e etc, etc, e etc. E todas essas leis cooperam para que exista ordem, harmonia em todo o universo criado. Sem essas leis, o caos e a morte prevaleceriam. Olhem só, quando uma pequena e única célula do nosso corpo não obedece às leis da biologia, o que acontece por causa dessa célula rebelde? A vida é colocada em risco. E o câncer, por exemplo, é o resultado da multiplicação de uma célula defeituosa, rebelde, violadora da lei.
E se uma única célula transgressora é capaz de fazer um estrago grande, imaginem se todas as células do nosso corpo agissem por conta própria, sem obedecer às leis que garantem a saúde. O que aconteceria? A vida deixaria de existir. E toda a humanidade foi criada nesse universo regido por leis. E como a gente viu, sem essas leis, o caos prevaleceria. Bom é o nosso Senhor. Mas além dessas leis que nós citamos há pouco, no campo da teologia, ainda nós temos aquilo que podemos chamar de lei moral de Deus. Ou seja, o conjunto de leis onde é possível perceber o caráter e a vontade de Deus para a sua criação. E esse conjunto de leis existe justamente para governar todas as relações possíveis. A relação com Ele, a relação entre nós humanos e a relação com toda a criação de Deus. Mas quando a humanidade se rebelou, quando a humanidade violou a lei de Deus e escolheu o seu próprio caminho, isso fez o quê? Desencadeou o caos. Essa rebelião, a violação da lei que a Bíblia chama de pecado, essa rebelião desencadeou o desgoverno em todas as relações. E como consequência trouxe separação, caos, morte para dentro da nossa realidade. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para o nosso entorno, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, é muito fácil perceber que existe sim um desgoverno. Um sábio chegou a dizer que ninguém percebe o quanto é mal até se esforçar verdadeiramente a ser bom. Você já tentou ser bom? De verdade, e permanecer bom? Já decidiu fazer o certo, mas não deu certo? Você acabou não conseguindo? O mal que você não quer, você acaba fazendo. O bem que você deseja, você não faz. Por que isso? E você não está sozinho, né? Ninguém está. Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, todos herdamos a condição dos nossos pais, todos herdamos o desgoverno dos que pecaram antes de nós. E voltando para as leis, todas as leis do universo criado foram estabelecidas pelo próprio Criador, incluindo a sua lei moral. E nessa lei, na lei moral de Deus, a justa justiça de Deus foi revelada. Na lei, a justiça de Deus fica muito clara, muito evidente. E se existe algo que pode ser entendido na lei de Deus, o que pode ser entendido na sua justiça é que a violação da lei trouxe consequências tão terríveis quanto a própria violação. Isso mostra que o pecado é muito sério. O pecado é uma violação tão séria que a pena justa
para o pecado é a morte. A justa resposta para a violação da lei de Deus é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E em Jeremias 18, 4, nós vamos ler ali escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Seguir a nossa própria lei, decidir por nós mesmos o que é certo e o que é errado, essa vontade de ser como Deus é que trouxe a desordem, o caos e a morte para dentro da nossa realidade. Mas, graças a Deus que a Bíblia não diz que Deus é a lei, mas a Bíblia declara que Deus é amor. Deus é amor. Mas é amor sem negligenciar a justa exigência da lei. O amor de Deus é justo. E Deus para amar, Deus para nos amar, Ele não daria um jeitinho na sua justiça, não. E é aqui onde entra um mecanismo da graça, um mecanismo através do qual a justiça de Deus pôde ser cumprida. E o nome desse instrumento, desse mecanismo é a substituição. A substituição. Esse instrumento na lei permitia que um inocente pudesse pagar a pena de um culpado. E no Antigo Testamento, nós vemos, até mesmo nas primeiras páginas, o uso desse instrumento quando um animal inocente era morto no lugar do culpado. No Jardim do Éden, por exemplo, logo após Adão e Eva pecarem, para cobrir a vergonha dos pecadores, o que aconteceu? Houve sacrifício de animais. No lugar de Isaac, no episódio com Abraão, nosso pai na fé, Deus proveu um animal inocente como substituto, como um instrumento que permitiria com que a justiça da lei fosse cumprida. No Antigo Testamento, nós vamos perceber a graça da substituição, onde um animal, muitas vezes um cordeiro, jovem e sem defeito, morria no lugar do pecador. E tudo isso, como o próprio Senhor, como Ele mesmo ensinou, tudo isso apontando para Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sabedoria da graça e do amor de Deus, Jesus venceu ao morrer numa cruz, e assim voluntariamente se entregou por ser o Cordeiro de Deus, o sacrifício substitutivo, o Cordeiro sem defeito, inocente, sem pecado, e por isso aceito como nosso substituto, para manifestar a glória do amor, a glória da graça, a glória da justiça, morreu o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, no meu e no seu lugar. Olhem a sabedoria de Deus. Nós pecamos ao substituir Deus por nós mesmos. Pecamos nos colocando no lugar dele, no centro da vida. Essa é a essência do pecado. Nós tiramos Deus do centro e nos colocamos como substitutos no lugar dele. Mas Deus, para nos salvar,
nos substituiu por Ele mesmo. Deus se colocou no nosso lugar. Deus nos substituiu morrendo a nossa morte naquele dia, naquela cruz. Pecamos querendo ser como Deus é, e Deus, para nos salvar, se fez como nós. E foi morto como substituto no meu e no seu lugar. O inocente no lugar do culpado, para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita no seu amor. Na Páscoa, nós vemos o grande desfecho do amor de Deus, a grande resposta ao grande dilema, do grande dilema. Por Deus ser quem Ele é, e por nós sermos quem somos, Ele teria de matar, ou teria de morrer. E Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, entre matar ou morrer, Ele escolheu morrer. E morrendo, nos deu vida. E por hoje, a terceira e última contradição da Páscoa. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo, dando seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sobre essa contradição, o texto de Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8, tem mais a nos dizer. Versículo 7, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Deus provou o seu amor quando enviou o seu Filho para morrer por nós quando éramos pecadores. A Páscoa contraria o argumento que diz que Deus ama quem merece. Que Deus salva quem merece. Que coisas boas vêm para quem merece. E não é raro eu perceber pessoas com dificuldades de receber o amor de Deus por não se acharem merecedoras. E eu creio que não seja raro encontrar pessoas com dificuldades de receber o amor e abraçar esse amor de Deus, porque a gente vive num mundo da meritocracia. No nosso mundo meritocrático, se ama quem merece. O mundo vive no regime da meritocracia. Se alguém ganhou, é porque mereceu. Se conquistou, foi mérito do esforço. Parabéns, nós dizemos. Por quê? Porque fez por merecer, houve mérito. E nesse mundo regido pela meritocracia, nesse mundo faz sentido esperarmos ser amados se formos bons, e desprezados se formos ruins. Se você for bom para mim, continuamos casados. Se não, acabou.
é condicional. Nossas relações são regidas pelo mérito. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E eu não sei se foi possível perceber, eu tentei dar uma ênfase, né? Não sei se foi possível perceber que eu usei de forma repetitiva, mencionei a palavra mundo na mensagem de hoje. Não sei se vocês notaram. E isso foi proposital, foi intencional. E eu quero aproveitar e deixar uma dica sobre como ler melhor a Bíblia, né? Como entender melhor a Bíblia. Dizendo que a Bíblia é a melhor intérprete de si. E se a gente quiser entender melhor alguns conceitos, ou até mesmo uma palavra na Bíblia, é muito comum que a própria Bíblia amplie o nosso entendimento, né, dessa palavra e nos dê mais clareza através de outros textos bíblicos, quando essa mesma palavra ou essas palavras aparecem em outros lugares. E isso acontece com a palavra mundo. A palavra mundo, de Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para ser humilhado, torturado, morto, pregado numa cruz. E a palavra mundo, ou cosmos, no grego original, vai aparecer em diversos momentos, inclusive na escrita do próprio autor do Evangelho de João. E nesses outros textos onde cosmos aparece, a gente acaba entendendo que mundo, no pensamento de João, não significa apenas todo mundo, ou todas as pessoas do mundo. Porque olhando para os outros trechos onde a palavra aparece, para João, mundo tem esse sentido bastante negativo. Mundo diz respeito a toda a humanidade, sim, mas incluindo todos os valores, todos os seus valores e toda a sua forma de ser. Essa forma de ser da humanidade, de toda ela. Mas essa forma de ser da humanidade é percebida em franca oposição à justiça de Deus. A gente percebe que mundo diz respeito a essa condição humana em estado de rebelião contra Deus. A gente percebe que mundo diz respeito a essa condição humana em rebeldia. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 10, que o mundo não reconheceu a Cristo. Registrado em João 7,7, estão as palavras de Jesus, que disse, o mundo me odeia. E em João 15, Jesus disse que esse mesmo ódio do mundo recairia sobre os seus discípulos. E que do mundo Jesus os havia escolhido. Então, no entendimento de João, mundo é esse sistema oposto a Deus. E ainda em 1 João 5,19, ele escreveu o quê? Que o mundo jaz no maligno, que o mundo está morto na sua malignidade. Então, mundo é toda essa realidade contrária, incrédula, inimiga de Deus. E quando João 3,16, quando ali nós vemos que Deus amou o mundo,
A Bíblia não está simplesmente dizendo que Deus amou todas as pessoas do mundo, mas o que a Bíblia está dizendo sobre o amor de Deus é muito mais profundo, é muito mais largo, é muito mais alto do que se pensa. Quando nós vemos que Deus amou o mundo, nós precisamos entender que Deus amou a mim e a você, apesar da nossa condição rebelde. Deus nos amou apesar da nossa hostilidade pecadora. Deus nos amou apesar da nossa indiferença, apesar do nosso descaso em franca oposição a Deus. Mesmo sendo seus inimigos, Deus amou o mundo, Deus nos amou, dando seu Filho para ser pisoteado por aqueles a quem Ele estava amando. E a incrível constatação, a incrível contradição, Deus nos amou não porque éramos merecedores, Deus nos amou não porque éramos bons, não porque nos esforçamos para merecer o seu amor. Mas Ele nos amou apesar de nós, Ele nos amou apesar da nossa indiferença, Ele nos amou apesar da nossa rebelião, apesar de termos substituído a Deus por outros ídolos. Que contradição monumental! Deus te ama, Deus te aceita, Deus te recebe, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama não por aquilo que você é, mas te ama por ser quem Ele é. É sobre quem Ele é e é sobre o que Ele fez. E é isso que nós celebramos na Páscoa. É isso que nós celebramos vez após vez, ano após ano, ao longo dos séculos. Nós celebramos o amor não merecido, celebramos o perdão não merecido, celebramos a salvação não merecida, a paz não merecida, a alegria não merecida, a liberdade não merecida, a nova vida, a comunhão não merecida. Porque Deus amou o mundo entregando o seu Filho para cumprir com toda a justiça da lei. Hoje nós podemos viver livres da culpa, livres da condenação, livres do medo, livres da morte. E com esperança nós podemos crer no amanhã. Com esperança, com expectativa, podemos esperar pelo amanhã. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Curve a sua cabeça se isso te ajudar a se perceber diante dEle. Como foi dito, hoje é um dia muito especial, um dia memorável. A glória de Deus foi manifesta em Cristo Jesus, morto em uma cruz. Mas ainda houve um grande desfecho. Ele não permaneceu morto, porque a glória da cruz foi confirmada na glória da ressurreição. O Cordeiro de Deus morreu, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou para confirmar. Ressuscitou confirmando a aprovação de Deus, o aceite de Deus do seu sacrifício no nosso lugar. E porque Jesus ressuscitou,
sabemos que com Ele ressuscitaremos, com Ele ressurgiremos. A nossa fé não é vã, a nossa esperança não é vã, porque vimos a glória de Deus. Ainda com as nossas cabeças curvadas, antes de nós orarmos, eu precisaria falar com você que veio a convite de um amigo, de um familiar, de um vizinho, de alguém que se importa muito com você. Te convidou, você foi convidado por saber que hoje seria um dia muito especial e que poderia se tornar ainda mais especial. Hoje é um dia memorável e pode ser ainda mais memorável se neste dia você tomar uma decisão por Ele, assim como Ele se decidiu por você. Ele te chama. Ele te chama, esse mesmo Jesus descrito, revelado, a glória de Deus revelada na sua palavra. Ele te chama para viver toda a realidade da Páscoa. Ele te chama para confiar nele, te chama para confiar nos méritos dele. É morrendo que se vive. É morrendo para este mundo caído, é negando a si mesmo que se encontra o que não pode ser achado de outra forma. Sendo humilde e confessando que você precisa de Deus para lidar com a desordem da vida. Como essa convicção humilde de quem precisa de Deus, responda ao chamado de Deus. Responda ao chamado de Cristo. Ele continua chamando, Ele continua dizendo: venham a mim os cansados, venham a mim os sobrecarregados, venham a mim os que procuram resposta, os que têm sede, fome de vida, de justiça. Venham a mim os que erram, os que falham, os pecadores, e eu darei perdão, eu darei alívio, eu lhes farei livres da culpa, do remorso, e eu darei nova vida, uma nova chance. E onde estão aqueles que dizem sim? Sim ao chamado do Senhor. Você que foi convidado, quem aceita o convite de crer e caminhar com o Senhor enquanto há tempo, enquanto ainda existe tempo? Ou seja, agora é o momento para aqueles que creem se decidirem, enquanto há tempo, ou seja, na graça do Senhor hoje, agora, se não hoje, quando? Quem diz sim? Se você diz sim ao convite do Cordeiro de Deus, levante a sua mão, como quem expressa a Ele: sim. Sim, você que diz sim, levante a sua mão e sinalize a Ele a sua entrega,
a sua confiança. Onde estão? Deus te abençoe. Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que dizem sim? Onde estão aqueles que respondem? Onde estão aqueles que correspondem ao convite, ao chamado de Deus, ao chamado de Cristo Jesus? Hoje é um dia muito especial, e a sua vida, a sua entrega faz esse dia ser ainda mais especial. Deixa eu te pedir, você que nesse dia, você que levantou a sua mão, você que disse sim no seu coração a esse convite de Cristo Jesus, deixa eu te chamar aqui para frente. Vem cá, como quem responde a Ele. Se de repente a pessoa que levantou a mão e deseja, é alguém que você trouxe, é um amigo, venha com ele, venha com ela. Nós queremos orar por você, nós queremos orar com você e celebrar a realidade da Páscoa com você, a vida na morte de Cristo Jesus, a esperança, a nova vida que nasce porque Ele morreu, que nasce porque a sua vida foi plantada como uma semente que morre para que você pudesse nascer, para que a sua vida pudesse florescer. Você que diz sim, você diz sim a Ele, venha, saia do seu lugar. Você não está respondendo a homens, não é a glória de Deus, não é a glória humana que você está buscando. Você sai e vem manifestando a glória de Cristo Jesus, dizendo: Senhor, a sua morte não foi vã, Senhor, o seu sacrifício não foi vão. Eis-me aqui, eu digo sim, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor, glorifique ao Cordeiro. O Senhor não morreu em vão, e eu quero que a minha vida testemunhe, eu quero que a minha vida glorifique, revele ao mundo, mostre a todos que o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Deus, não morreu em vão. Nele eu renasci, nele eu fui perdoada, nele eu recebi nova vida, nele eu recebi esperança, perdão, liberdade, eu sou livre, perdoada, livre. Obrigado, Senhor. Nos alegramos, Senhor, com estes irmãos, essas irmãs, nos alegramos, Senhor, porque vemos a Tua glória mais uma vez, vemos o resultado do Teu sacrifício, vemos o resultado da glória da ressurreição, vemos, Senhor, o Teu poder se manifestando, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E estes meus irmãos e minhas irmãs estão aqui, Senhor, expressando a fé, expressando a confiança no Senhor, fazendo deste dia, fazendo desta Páscoa ainda mais especial. Receba, Senhor, receba a recompensa do Teu sacrifício, receba, Senhor, as nossas vidas, receba, Senhor, todo louvor, receba, Senhor, toda honra, toda glória a Ti, ao Cordeiro que foi morto, mas venceu a Ti. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo que temos é Teu. Levante-se do seu lugar e glorifique, exalte, louve o Senhor.
de tudo e de todos. É bem verdade, Senhor, é bem verdade que não é surpreendente que o Senhor nos surpreenda sempre. Mas mesmo assim, Senhor, ainda assim, Senhor, expressamos o nosso maravilhamento, o nosso estado, Senhor, maravilhado, Senhor, diante da Tua palavra, maravilhado, Senhor, diante do Teu caráter, diante da Tua glória. Você que levantou a mão, você que veio até aqui à frente, deixa eu pedir para que vocês acompanhem o Leandro, o irmão Leandro, acompanhem os nossos queridos irmãos da Conexão, para vocês não só ganharem uma lembrancinha acerca desse dia, mas também para entender próximos passos. E agora que nós entregamos as nossas vidas, e agora que declaramos que pertencemos a Ele,